Eu acho que o Brasil primeiro tem que sair dessa casca de ovo que vive, né? O primeiro grande desafio é a gente querer se abrir para fora, né? Querer se integrar ao mundo. Isso tem que ser uma decisão brasileira. Me parece que esse governo quer fazer isso, quer fazer uma abertura comercial. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que fazer isso de qualquer jeito. É uma pena quando você visita o Uruguai, a Argentina, a primeira coisa que os seus colegas dizem a você é, olha, puxa, gostaríamos que o Brasil estivesse crescendo mais, porque seguramente nós íamos amarrar o nosso vagão na locomotiva brasileira. O Brasil precisa ter um papel de articulador e de apresentar novas ideias. O Brasil representa 50% da população do território do PIB sul-americano. Só tem um país que pode articular a visão sobre qual será o futuro da América do Sul. Precisa ser o Brasil. Das 20 maiores economias do mundo, né, do G20, o Brasil é aquele que tem o quociente menos significativo de comércio exterior na composição do seu PIB. O grau de abertura da economia, às vezes não discutido e não observado no caso do Brasil, pode ser um fator determinante na capacidade de crescimento econômico do nosso país. Nós temos um grau de abertura que é por volta de 25%. Como é que se mede isso? É a soma de importação mais exportação sobre o PIB. A média dos países emergentes chega a ser 40 e poucos por cento. Alguns países desenvolvidos têm mais de 50%, 70%, 80% sobre o PIB. Ficaria explícito, né, no caso da abertura, o absurdo que é o nosso sistema tributário, né, com impostos indiretos acumulativos, né, que encarecem sobremaneira os produtos industriais e de serviços aqui. Encarecem também as importações, né, porque as importações, além de pagar as tarifas aos produtos importados, também tem a carga tributária interna, né? Mas, de qualquer maneira, ao haver a abertura, né, a necessidade de implantar uma reforma tributária, né, ficaria extremamente clara, e isso é parte da razão pela qual eu digo que a abertura é a mãe de todas as reformas, certamente é da tributária. A minha abordagem de abertura não é uma questão a baixa tarifa ou não baixa tarifa. Não é isso que me interessa, sabe? Tarifa já era, né? Eu já trabalhei muito mostrando que o câmbio sobe e desce. Parênteses, o 25% imposto pelo Trump contra os chineses, o dólar americano está sobrevalorizado, o chinês já está desvalorizado, esse 25% já foi comido pela taxa de câmbio. Do que a gente quer do mundo? Não adianta fazer acordo, eu brinco sempre, não adianta fazer acordo com um pobre país em desenvolvimento, né? Porque eles produzem as mesmas coisas. Por que o acordo com a Índia não vai para frente? Porque, sabe, não tem problema. No fundo, o que acontece? A lógica de fazer acordo é isso. Eles querem mercado e a gente quer o quê? Tecnologia, inovação. É esse o problema do Brasil. Nosso sistema empresarial na indústria e nos serviços, né, é totalmente voltado para o mercado interno, né, com um sistema elevadíssimo de proteção contra produtos importados, né? Na verdade, é um sistema de proteção contra a introdução de novas tecnologias, né? É um sistema de proteção contra novos entrantes no mercado que trariam essas novas tecnologias, né? Então, nós temos que fazer um processo amplo, né, de abertura comercial e de ampliação da concorrência, né, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, né, como condição para incorporação de tecnologia sem a qual não haverá aumento de produtividade. Existem maneiras de juntar as novas tecnologias, comprometendo os países a se engajarem, a criarem infraestrutura, a agir em cooperação com os mecanismos internacionais e dando um salto, que se diz em inglês um leapfrog, né? Um salto de tecnologia, como no Quênia, por exemplo, que 90% dos meios de pagamento já são pelo celular. E a tecnologia da negociação, a tecnologia como ferramenta de negociação e de inserção desses mercados? Isso é mais complicado, porque a negociação propriamente dita, ela tem um componente humano muito forte. A química, isso vale para todos os países, independentemente se são emergentes ou ricos? Porque isso pode vir a mudar. Podemos chegar no futuro em que você bota o computador de um lado conversando com o do outro e eles negociam entre eles, né? Ainda não estamos aí, Neste momento, nesse estágio de negociações e de relações políticas, humanas que nós temos, a negociação tem um componente humano muito forte. Até porque
a química entre os negociadores. Eu já vi negociação malograr porque os negociadores não se entendiam. Um não gostava do outro. E outras que funcionaram, que pareciam impossíveis e que de repente começaram a funcionar ali, porque um confiava no outro e olha, eu vou fazer isso, não posso te garantir, mas eu vou fazer. Olho no olho. Isso é muito importante. Ainda é hoje muito importante e é difícil você ver a automatização disso no futuro imediato.